Prezados alunos, vamos examinar nesta aula os precedentes obrigatórios e as súmulas obrigatórias. Bom, quais são os precedentes obrigatórios e as súmulas obrigatórias? São os seguintes. Primeiro, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado. Segundo, súmulas vinculantes do STF. Terceiro, acórdão prolatado no procedimento de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e no recurso especial ou extraordinário com efeitos repetitivos. Também são obrigatórios súmulas do STF em matéria constitucional, súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. E, por fim, orientação do plenário ou orientação do órgão especial dos tribunais aos quais os magistrados se encontram vinculados. Bom, então são esses os precedentes obrigatórios e as súmulas obrigatórias. Pois bem, esses precedentes e essas súmulas mencionadas são obrigatórios porque devem ser observados por todos os juízes e por todos os tribunais, tá? O juiz, caso ele não concorde com esse precedente ou com essa súmula, ele faça uma ressalva na sentença, dizendo, olha, estou julgando de acordo com esse precedente, com essa súmula, mas eu não concordo. Uma espécie de protesto que ele estaria fazendo ali. Entende-se que essa sentença não é nula, que essa sentença não é contraditória. Caso o juiz tenha julgado de acordo com o precedente ou com a súmula e feita essa ressalva de que ele não concorda. Seria nula se ele julgasse contra a súmula, contra o precedente. É o que diz o enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Muito bem, então nessas hipóteses todas, o magistrado ele tem que julgar de acordo com essa súmula, de acordo com os precedentes, sob pena de nulidade da sua sentença. Salvo se ele fizer a chamada distinção. Distinção de forma fundamentada. Isto é, se ele apontar, fundamentar, que o caso concreto não se amolda naquela súmula, não se amolda naquele precedente. Muito bem. Então vamos analisar então esses precedentes obrigatórios e depois essas súmulas obrigatórias. Primeiro então, precedente obrigatório. Decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado. O controle de constitucionalidade concentrado abrange, primeiro, ação direta de inconstitucionalidade. Segundo, ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADECOM. Terceiro, ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF. Nesse controle concentrado, instaura-se o processo objetivo, porque não há nenhum caso concreto ali para ser julgado. Simplesmente vai se julgar a questão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma jurídica. Mas não há um caso concreto. Os legitimados para mover esta ação, vocês já sabem, são aqueles previstos no artigo, mencionados no artigo 103 da Constituição. A competência para o julgamento dessas ações é uma competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, a Constituição, ela prevê que a decisão nesse controle concentrado é uma decisão que vai fazer coisa julgada material com efeito erga omnes, isto é, vai atingir todas as pessoas. Muito bem. Qual a diferença entre essa coisa julgada material e o efeito erga omnes do precedente obrigatório que se cria nesse controle concentrado de constitucionalidade? Então isso é importante. Imaginemos o seguinte, há uma ação direta de inconstitucionalidade para que o STF declare a inconstitucionalidade de uma determinada lei estadual que versa sobre contrato de seguro. E o Supremo Tribunal Federal julgou procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que aquela lei é inconstitucional. E a fundamentação foi a seguinte: os Estados-membros não podem legislar sobre contratos, pois a competência é da União. Muito bem.
Então nós temos a fundamentação. Os Estados-membros não podem legislar sobre contratos, pois a competência é da União. E temos o dispositivo, isto posto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade daquela lei estadual número tal. Muito bem. O que é decidido no dispositivo, que é aquela parte que declarou a inconstitucionalidade daquela determinada lei estadual, faz coisa julgada material com efeito erga omnes, isto é, vincula todos os juízes e tribunais do Brasil e vincula a administração pública direta ou indireta, seja administração federal, estadual e municipal. Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Então, esse trecho do acórdão, que declarou a lei inconstitucional, essa declaração de inconstitucionalidade é o dispositivo. Vai vincular não só juízes e tribunais, como também a administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal. Muito bem. Agora, a fundamentação que diz Estados-membros não podem legislar sobre contratos. Essa fundamentação é o precedente obrigatório. É o precedente obrigatório, que é aquela precedente, é aquela fundamentação essencial para o julgamento. Pois bem, a fundamentação, os Estados-membros não podem legislar sobre contratos, também vincula. Só que vincula apenas juízes e tribunais. Não vincula a administração pública. Tá certo? Então, outras leis estaduais que versam sobre contratos também deverão ser declaradas inconstitucionais pelos juízes e de demais tribunais. Entenderam? Porque também é uma tese vinculante. Então, é diferente. O que é julgado no dispositivo, a lei número tal é inconstitucional, vincula juízes, tribunais e administração pública. Já a fundamentação, Estados-membros não podem legislar sobre contratos. Isso é o precedente obrigatório. Esse precedente obrigatório deve ser observado por juízes e tribunais, e não pela administração pública. Portanto, outras leis similares que versam, estaduais, que versam também sobre contratos, terão que ser declaradas inconstitucionais pelos juízes e tribunais. Entenderam a diferença? Tranquilo? Muito bem. O segundo precedente obrigatório é uma tríade de acórdãos aí. Tá? Então vamos falar primeiro. São 3 acórdãos. Acórdãos do incidente de assunção de competência. Vale lembrar que esse incidente de assunção de competência, nós já explicamos, mas pode ser instaurado em qualquer tribunal, inclusive no STF e STJ. Tá? Inclusive nos tribunais superiores, mas também nos tribunais locais. Segundo, acórdão do incidente de resolução de demanda repetitiva. Incidente de resolução de demanda repetitiva, nós já analisamos, se instaura nos tribunais locais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, não se instaura esse incidente em STF e STJ. E por fim, acórdão do prolatado em recurso especial repetitivo no STJ ou recurso extraordinário repetitivo no STF. Então, resumindo, são obrigatórios os seguintes precedentes, os acórdãos, né? Acórdãos prolatados em assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitiva, recurso especial com efeito repetitivo, recurso extraordinário com efeito repetitivo. E também são obrigatórios, outro precedente, que seria as orientações, as decisões, né, as orientações do plenário ou do órgão especial dos tribunais aos quais se encontram vinculados os magistrados. Então, orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Então, plenário ou órgão especial do Tribunal de Justiça, plenário ou órgão especial do Tribunal Regional Federal e assim por diante. Então, percebo que não é preciso, para que haja obrigatoriedade, que haja uma súmula. Que a orientação do plenário ou do órgão especial já é obrigatória, independentemente de estar sumulado. Tá? Não se exige súmula, portanto. E não é exigido também que essa orientação seja tomada pela maioria absoluta, ou melhor, por unanimidade. Para ser obrigatória, basta que a orientação seja tomada pela maioria absoluta. Basta a maioria absoluta do órgão especial ou dos membros do tribunal.
Então nós temos aqui, lembrando que órgão especial só pode ser criado em tribunais com mais de 25 desembargadores, né? Então nós temos uma orientação do plenário do STF, vai vincular todos os magistrados, todos os tribunais do Brasil. Uma orientação do plenário do STJ vai vincular, além de vincular o próprio STJ, vai vincular todo o Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais e respectivos magistrados do Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Uma orientação do plenário ou do órgão especial do Tribunal de Justiça só vai vincular o Tribunal de Justiça e os juízes vinculados àquele Tribunal de Justiça. Então, uma orientação do plenário ou do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo vai vincular o Tribunal de Justiça de São Paulo e os juízes vinculados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes estaduais. É evidente que não vai vincular juízes de outros estados. Uma orientação do plenário do TRF vai vincular aquele TRF e os juízes vinculados, juízes federais vinculados àquele TRF. Muito bem. Então, eis aí os precedentes obrigatórios. Depois nós temos também aqui as súmulas obrigatórias. Nós temos as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Essas súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Tribunal Federal após reiteradas decisões em matéria constitucional. Então, para se editar uma súmula vinculante, existe aí reiteradas decisões no mesmo sentido, né? Essas súmulas vinculantes, elas têm que ser aprovadas por um quórum de 2/3 do ministro do STF. Para editar a súmula vinculante, pode ser de ofício pelo próprio STF ou então pode ser requerida também pelos legitimados do artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Essas pessoas podem requerer a edição de uma súmula vinculante. Bom, a súmula vinculante, ela vincula quem? Vincula, primeiro, todos os tribunais e todos os juízes do Brasil. Todos têm que segui-la. E segundo, vincula também a administração pública. Seja administração pública federal, estadual, municipal, direta ou indireta. Muito bem. E qual outra súmula que é obrigatória? Temos ainda como obrigatória as súmulas do STF em matéria constitucional e súmula do STJ em matéria infraconstitucional. Então não é qualquer súmula do STF ou do STJ que vai ser vinculante, que vai ser obrigatória. Tem que ser uma súmula do STF em matéria constitucional ou súmula do STJ em matéria infraconstitucional. Bom, qual é a diferença entre uma súmula vinculante do STF e uma súmula e outras súmulas do STF em matéria constitucional? A diferença é a seguinte: súmula vinculante do STF vincula todos os juízes e todos os tribunais do Brasil e vincula também a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal. Já as outras súmulas do STF em matéria constitucional vincula os juízes e tribunais, mas não vincula a administração pública. A administração pública não é obrigada a seguir as outras súmulas do STF, é obrigada a seguir súmulas vinculantes, as outras súmulas não. Muito bem. Outra diferença: quando se viola uma súmula vinculante do STF, é cabível reclamação. É cabível a reclamação, que é uma medida judicial. Quando se viola outras súmulas do STF, não é cabível a reclamação. Artigo 988, inciso 4º do Código de Processo Civil. Muito bem. Percebam que não é obrigatória a observância de súmulas do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Agora aqui eu faria uma ressalva, tá? Se a edição da súmula do Tribunal de Justiça for da competência do plenário do Tribunal de Justiça ou do órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o regimento interno que vai dizer qual é o órgão competente para editar a súmula, né? Daí vai ser obrigatória. Igualmente, se a edição da súmula do TRF for de acordo com o regimento da competência do plenário do TRF, vai ser obrigatória essa súmula, porque a orientação do plenário dos tribunais é obrigatória. Agora, se o órgão competente para a edição de súmula do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não for o plenário, nem o órgão especial, daí então essas súmulas não serão obrigatórias. Ficou claro isso? Entenderam? Muito bem, então as súmulas...
Eis então os precedentes e as súmulas obrigatórias. Bom, na sequência, vamos falar aqui da superação dos precedentes judiciais. Superação é a revogação dos precedentes judiciais, tá certo? É a cessação da aplicabilidade do precedente pelo próprio tribunal que editou o precedente. Então, superação, então, seria a revogação do precedente pelo próprio tribunal que editou o precedente. Espécies de superação. Então, nós temos aí 3 espécies. Primeiro, overruling. Segundo, overriding. E terceiro, transformation. Correto? Muito bem. Então, vamos começar a falar do overruling. Overruling seria a revogação total de um precedente pelo próprio tribunal que editou o precedente. Então, o precedente ele vai ser revogado por um outro precedente. Ele é substituído, portanto, por um outro precedente. Exige-se um procedimento específico. Então, para revogar um precedente, tem que ter um procedimento específico. Esse procedimento específico pode ser de 2 espécies. Primeiro, pode ser um procedimento autônomo, isto é, instaurado exclusivamente para revogar o precedente. E pode ser um procedimento incidental, que é instaurado no curso de um recurso, de uma ação de competência originária. Muito bem. Procedente autônomo, que é o overruling concentrado. Procedimento autônomo é quando se instaura o procedimento no tribunal com a função exclusiva de rever o precedente. Com a função exclusiva de revogá-lo totalmente ou parcialmente, tá? Ou então transformá-lo, tá? Muito bem. Este procedimento, evidentemente, encontra-se disciplinado nos regimentos internos dos tribunais. E nós temos depois um procedimento incidental, que é chamado de overruling difuso. Procedimento incidental é quando a revisão do precedente, quer dizer, o procedimento que mira a revogação do precedente, ele é instaurado no curso de um recurso, ou de uma remessa necessária, que é o recurso de ofício, ou de uma ação da competência originária do tribunal. Então, o tribunal, antes de julgar o recurso, ou antes de julgar aquela remessa necessária, ou antes de julgar a ação da competência originária, o tribunal ele instaura esse procedimento incidental para revogar ou não o precedente anterior. Muito bem. Tá? Então é importante. O parágrafo 2º do 927 deixa muito claro, para revogar um precedente, seja uma revogação total ou parcial, para revogar um precedente é preciso instaurar um procedimento específico. Não pode simplesmente revogar num corpo de um acórdão sem ter sido instaurado um procedimento específico. Um procedimento específico que mira exatamente essa revogação. Pode ser um procedimento concentrado, isto é, instaurado exclusivamente para isso, overruling concentrado, ou pode ser um procedimento incidental ou difuso, que é instaurado no curso do julgamento de um recurso de ofício ou de uma ação de competência originária do tribunal. Tá? Então, isso é importante. E na revogação, quando se instaura esse procedimento específico para revogar o precedente, é possível a figura do amicus curiae, que é uma pessoa entendida, ou órgão interessado, que tem interesse institucional naquele assunto, que pode também se manifestar, dar a sua opinião. Então é possível amicus curiae. E é possível também audiência pública. Audiência pública para a revogação das súmulas vinculantes ou das súmulas obrigatórias, audiência pública. E também para julgamento, para instaurar o precedente judicial do julgamento de casos repetitivos, também é possível audiência pública. Muito bem. Então é bom que se diga o seguinte: a revogação do precedente depende de um procedimento específico, tá? Agora, caso surja uma nova lei incompatível com o precedente anterior,
Nesse caso, o juiz vai decidir de acordo com a nova lei. Nesse caso, o juiz vai poder afastar o precedente e julgar de acordo com a nova lei, salvo se o juiz entender que aquela lei é inconstitucional. Tá certo? Portanto, surgindo uma nova lei, daí não é preciso que se instaure um procedimento específico para revogar o precedente. Porque surgindo uma nova lei, os juízes poderão julgar, evidente, deverão julgar de acordo com a nova lei e não de acordo com o precedente. E deixando bem claro também que a modificação, a revogação do precedente só pode ser feita mediante instauração de um procedimento específico. Tá? Não pode ser feito no corpo de um acórdão, tá? Sem que tenha sido instaurado um procedimento específico. Por isso que se diz, é proibido overruling tácito ou implícito. Overruling tácito ou implícito é quando se modifica, se revoga o precedente no corpo de um acórdão. Quer dizer, tem um precedente e o tribunal, ao julgar um recurso, uma ação, simplesmente muda o precedente. Isso não pode. Não se pode mudar precedente sem instauração de um procedimento específico. Muito bem. Para se revogar a superação do precedente, sempre vai exigir, então, esse procedimento específico. Além do overruling, temos mais duas espécies de superação do precedente, que é o overriding e também a transformation. Mas todos exigem o procedimento específico. Vamos analisar então agora o overriding. Esse overriding é a revogação parcial do precedente. Reduz o campo de incidência do precedente. Quer dizer, o precedente vai ser reescrito para restringir o seu âmbito de aplicação. Quer dizer, não vai mais ser aplicado nessa situação. Então, redução do campo de incidência do precedente, tá? Que é o que chama aí overriding. Muito bem. E depois nós temos também a transformation, que também é uma revogação parcial. Não seria propriamente uma revogação do precedente, seria uma adição do precedente, vamos dizer assim. O precedente ele é ampliado. Ele é ampliado para incluir novas situações fáticas e novos fundamentos jurídicos que não constavam, que até então não eram tidos como relevantes. Quer dizer, na transformation, o precedente ele é ampliado, que ele passa a abranger também outras situações fáticas, inclui no precedente, ele é reescrito para incluir outros aspectos fáticos e jurídicos. Tá? Então, é uma superação daquele anterior no sentido para ampliar o anterior. Então, nós temos, overruling, precedente é totalmente revogado. Overriding, o precedente ele é revogado parcialmente, reduz seu campo de incidência. E a transformation, o precedente ele é aditado, vamos dizer assim, ele é ampliado para incluir novas mantém o que ele já tinha e ainda inclui outras situações aí, outros aspectos fáticos e jurídicos. Tranquilo? Tudo isso exige aí, é claro, um procedimento específico. Eficácia temporal da superação do precedente, isto é, da revogação, da alteração do precedente. Muito bem. Alterado ou revogado o precedente, essa revogação é daqui para frente ou ela retroage? Vejam só, quando se revoga uma lei, a nova lei tem a aplicação ex nunc, né? Isto é, daqui para frente. Quer dizer, que a lei posterior não vai retroagir, não é isso? E com o precedente, como que faz? Bom, primeira corrente. Quando o efeito é retroativo, significa que o novo precedente vai ser aplicado a fatos anteriores. Segunda corrente, o efeito é prospectivo. Significa que o novo precedente só vai ser aplicado daqui para frente. Tem efeito ex nunc, similar à revogação da lei. Da mesma forma que a nova lei só se aplica daqui para frente, o novo precedente só se aplicaria daqui para frente, ele não retroagiria. Muito bem. O Código de Processo Civil prevê a modulação dos efeitos desse novo precedente. A modulação é um mecanismo para
amenizar o efeito retroativo, para amenizar o efeito ex tunc e erga omnes. Esta modulação só é possível por razões de interesse social e de segurança jurídica. Portanto, para modular os efeitos, é preciso fundamentar em razões de interesse social e de segurança jurídica. Então, a modulação evita a retroatividade dos efeitos do novo precedente. Tá? E para modular, é preciso fundamentar no interesse social e na segurança jurídica. Então, vejam só, a partir do momento que o novo Código prevê a modulação dos efeitos, que é justamente para impedir a retroatividade, a gente conclui que a regra é da retroatividade, significa, a partir do momento que vem um novo precedente que revogou o anterior ou que modificou o anterior, esse novo precedente, via de regra, retroage. Tanto retroage que a lei admite a modulação. Só não vai retroagir nos casos em que houver a modulação. Então, ao criar a modulação, o Código reconheceu implicitamente que o novo precedente vai retroagir. Entenderam? Caso contrário, não precisaria ter disciplinado a modulação. Não é isso? Muito bem. Essa modulação do precedente pode constituir em 3 aspectos. Primeiro, que diz o seguinte, que diz que o novo precedente, primeiro aspecto, é inaplicável em certas situações. Então vamos modular. Bom, então tem um novo precedente, mas ele é inaplicável nessas situações aqui. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que é possível, que é o efeito ex nunc, que diz, o novo precedente só vai ser aplicado aos casos ocorridos daqui para frente. Não se aplica a casos anteriores. E terceiro, o efeito pró futuro, significa que o novo precedente só vai ser aplicado daqui um certo tempo, só vai ser aplicado daqui um ano, para os fatos que ocorrerem daqui 2 anos, por exemplo. Então, a modulação dos efeitos tem esses 3 aspectos. Primeiro aspecto, então, pode modular para excluir certas situações. Então, aplica-se o novo precedente a todas as situações, salvo essas. Segundo aspecto, dá o efeito ex nunc. O novo precedente só vai ser aplicado aos fatos que ocorrerem daqui para frente. E o terceiro aspecto, o efeito pró futuro. O novo precedente só vai ser aplicado a fatos que ocorreram daqui 1 ano, 2 anos, em suma. Este efeito modular é previsto no parágrafo 3º do artigo 927, para alteração da jurisprudência do STF e dos tribunais superiores e dos julgamentos de casos repetitivos. Então não é previsto para todos os precedentes, mas apenas aqueles do STF, dos tribunais superiores, caso do STJ, e dos julgamentos de casos repetitivos. Mas a doutrina entende que, por analogia, se aplicaria a todos os precedentes obrigatórios, quer dizer, mesmo aquelas deliberações do Tribunal de Justiça ou do órgão especial do Tribunal de Justiça, que são precedentes obrigatórios, também seria possível essa modulação por analogia, de acordo com a doutrina. Muito bem. Ainda falta analisar agora a transformation, né? Transformation eu já falei, né? Que é quando é o aditamento do precedente para incluir novos fatos e novas teses jurídicas. Então, vamos analisar agora o signalem. Signalem, que é a sinalização, é um aviso, é um anúncio prévio pelo tribunal que o precedente vai ser modificado. Então, o tribunal, ao julgar um recurso, sinaliza, esse precedente, vamos analisar de novo, é melhor instaurar um procedimento específico. Então, sinaliza a intenção de revogar o precedente. Então, o signalem não revoga o precedente, mas sinaliza que aquele precedente está se revelando injusto e que ele merece ser revogado num procedimento específico. Seria um aviso prévio, né? Um aviso prévio que aquele precedente, ele, no futuro, provavelmente ele será revogado. Não revogou, mas sinalizou que provavelmente no futuro ele vai ser revogado. Bom, mas para que serve isso? Bom, a partir dessa sinalização, todo mundo já tem que ficar esperto. Falou, esse precedente já vai ser revogado. De modo que o dia que ele for revogado, ninguém vai poder reclamar do efeito retroativo.
Tá certo? Ninguém vai poder reclamar do efeito retroativo porque já houve um aviso anterior de que ele seria revogado. Muito bem. E por fim, tem ainda um instituto similar à superação do precedente, que é o chamado reversal. Esse reversal é quando o Tribunal Superior reforma o precedente do Tribunal Inferior através do julgamento de um caso concreto. Então imaginemos, tem uma orientação do Tribunal de Justiça, do plenário do Tribunal de Justiça, e o STJ revogou essa orientação, o STF revogou essa orientação. Então esse reversal entende-se que não é propriamente uma superação, porque a superação é um termo técnico. O próprio tribunal que editou o precedente revoga o precedente, isso é superação. Agora no reversal é o Tribunal Superior que está modificando o precedente do inferior. Então não seria propriamente uma superação, então seria um mecanismo de controle do precedente. É isso aí, prezados alunos. Um forte abraço. Bons estudos.